vamos curvar agora nossas frontes e nos dirigir a Deus agora, ao Senhor, em uma palavra de oração. Precioso Deus e querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esse dia que Tu estás nos dando, pela saúde que Tu nos dá, de podermos estar aqui reverentemente, curvar nossas frontes diante de Ti, em uma palavra de oração, para Te dar graças por esse dia, e ao mesmo tempo suplicar, Senhor, para que Tu se faça presente em nosso meio, neste momento, em que estaremos aqui estudando a Tua palavra, que Tu abra o entendimento dos Teus filhos, que Tu unjas os meus lábios para que os Teus filhos ouçam não a palavra de um homem, mas a Tua palavra, que Tu nos leves, Senhor, ao caminho perfeito e às veredas da justiça. Aqui estamos, Senhor, para Te servir. Fala com cada um de nós e na esperança de que Tu nos ouve e nos responde, Te damos graças no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, meus queridos, como eu disse, vamos tratar aqui novamente sobre a profecia de Gênesis 3,15, que é conhecida como uma espécie de proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro. Então, você tem ali uma notícia da vinda de Cristo, do Messias, através do que foi profetizado ali. É uma proclamação da promessa do plano de Deus para todo mundo. Então essa, portanto, seria a profecia mãe que deu origem a todas as outras promessas restantes que Deus faria para nós ao longo das Escrituras. Então, quando nós vamos lá para a Escritura, você observa que nessa passagem, e eu quero ler os versículos 14 e 15, aqui o Senhor pronuncia palavras de julgamento à serpente pelo que o casal havia cometido. Eles pecaram, eles transgrediram uma ordem do Senhor, e a serpente os induziu a fazer isso, a transgredir. E então Deus, quando procura este casal, ele sentencia e julga todos eles pelo ato praticado. Então lá no versículo 14 de Gênesis 3 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas a besta e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós temos pelo menos 3 batalhas sendo descritas aqui, meus irmãos. Primeiro, há uma batalha pessoal aqui, entre a mulher e Satanás, naquele dia. Havia aqui uma peleja, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. Primeiro haveria uma inimizade entre elas. E você sabe que o estopim dessa inimizade, eu creio que de alguma forma Satanás, já não na forma apenas da serpente, no animal que ele usou, mas o espírito do anticristo ali, desde o início começou a atormentar esta mulher de alguma forma. E ele fez isso através do seu filho Caim, quando este matou um dos seus outros filhos, que foi Abel. Isso mostra ali a adversidade da serpente, primeiro na vida pessoal desta mulher. Então Deus disse: eu vou deixar que ocorra isto, vai haver uma inimizade muito grande entre vocês. Tá? Essa semente vai te importunar, vai te dar muito trabalho, vai te trazer muitos momentos de dor e de tristeza. Então há uma batalha aqui. Primeiro vai ser uma batalha pessoal. Esta mulher aqui ia sofrer muito aqui nas mãos do diabo. Tá? Depois também fala de uma outra batalha, que é com a posteridade da mulher e com a posteridade da serpente. Quer dizer que a serpente ela teria uma descendência, assim como a mulher também teria a sua descendência. E haveria uma animosidade, uma batalha entre essas duas descendências, que acontece até os dias de hoje. Está aí. Tá? A semente da serpente, a semente da mulher, ou a semente prometida, como chama como você quiser, os filhos de Deus contra os filhos do diabo, até hoje estão aí, sim, em inimizade.
batalhando entre si. Então essa segunda batalha de que fala aqui, né, entre a tua semente e a semente dela. Mas depois fala também de uma terceira batalha, você percebe isso aqui, né, na Escritura, que é aquela batalha final. Aqui está falando de uma batalha que presumivelmente vai se consolidar definitivamente lá no fim dos tempos, que é quando esse descendente da mulher, que sabemos que é o Cristo, ferirá mortalmente na cabeça do maligno, de Satanás, né? Não apenas do descendente, mas o próprio Satanás será aqui ferido mortalmente por alguém que vem da descendência da mulher, né? do sexo masculino, mas que aqui, obviamente, nessa escritura, não está identificado quando que seria. Mas essa era a promessa que eles tinham aqui. E desde então, os filhos de Deus, os filhos de Adão, eles vão viver nutrindo e alimentando essa esperança de que ainda eles pudessem, em seus dias, ver esse descendente. Na verdade, logo quando Caim nasceu, você percebe ali que Eva agradece ao Senhor por ter lhe dado um filho, porque ela já esperava que esse primeiro filho já fosse o descendente que iria esmagar a serpente. Ela já esperava, já contava com isso. Então, esse foi o anseio de toda essa descendência da mulher, de esperar pelo descendente. Você sabe que o que salva os judeus, o que salvou os judeus, é a mesma coisa que vai salvar todos nós. A fé que eles têm é a fé que os salvou, ou a fé que eles tinham foi a fé que eles salvou. E a fé que vai nos salvar vai ser a mesma fé que eles tinham. Que fé é esta que vamos ter em comum? A esperança da vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento foram salvos todos aqueles que ansiavam por esse filho, por esse Cristo, por esse Messias. Mesmo aqueles que partiram sem vê-lo. E aqui, nessa dispensação atual, muitos filhos de Deus já partiram. Fala da dispensação da igreja, dispensação dos gentios. Muitos esperaram por esse Cristo e partiram sem vê-lo. Esperamos que venha nessa nossa geração agora. Não sabemos se é o tempo de Deus ou se é alguma coisa mais que tem que acontecer. Sim, mas independente se partimos daqui antes de vermos, uma coisa é, o que vai nos levar lá, para termos esse encontro com ele lá, é o fato de que aqui, enquanto estivemos, cremos e esperamos por ele e nos preparamos para isso. Então, todos os judeus do Antigo Testamento que foram salvos foram aqueles que esperaram pelo Messias, creram nele e se prepararam para ele. Então, aqui nessa nova dispensação, nesse novo pacto da graça, não muda nada. Vão ser salvos todos aqueles que esperaram em Cristo, percebe? É a única coisa que nos justifica, é a única coisa que nos salva. É essa fé no Cristo de Deus, no Messias de Deus. Então, muito bem, aqui quando Moisés escreveu então essa porção aqui do livro de Gênesis, ele criou aqui vários paralelos nas Escrituras e ele repete certos termos e certas palavras em certos capítulos. Então, por exemplo, termos que você vê no capítulo 3, você vai ver esses mesmos termos e palavras se repetir no capítulo 4. E isso tudo é de propósito, porque é para fazer uma correlação. É como se Moisés quisesse dizer para você, olha, para você entender Gênesis 4, leia Gênesis 3. Quer entender melhor Gênesis 3? Leia Gênesis 2, leia Gênesis 1. Todos eles se interrelacionam, porque há uma linguagem tipológica em todos esses primeiros capítulos aqui de Gênesis. E todos eles estão como que interrelacionados, eles até se interpenetram, porque uma escritura ajuda você a entender a outra, por isso que você não pode ler, como disse Gênesis 4, sem entender e sem conseguir fazer essa alusão aos termos que o próprio Moisés ali deliberadamente colocou para criar uma associação tipológica entre os personagens, entre as ações que aqui são destacadas. Então, lá em Gênesis 3, que nós acabamos de ler, nos versículos 14 e 15, Moisés, ele remete a você ao conteúdo que ele introduziu nos 2 primeiros capítulos anteriores de Gênesis. Em Gênesis 3,14, nós lemos sobre toda besta e todos os animais do campo, quando se dirige ali à serpente.
E esses termos são conhecidos porque isso é o que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículos 24 e 25. Lá ele cita a besta, ele faz uma descrição mais ampliada da origem, lá em Gênesis 2:18, todo animal do campo, tudo isso, todos esses termos que você vê ali em Gênesis 3, você tem em Gênesis 1. Estou citando já um primeiro exemplo para você entender isto. Tudo isso aqui é proposital. Então, por exemplo, outra coisa, a afirmação de que a serpente comeria do pó, lá em Gênesis 3:14. E isso é uma referência que você vai ver a concessão que já tinha sido feita lá em Gênesis 1:30. Toda erva verde lhe será para mantimento. E que o Senhor tira dela lá em Gênesis 3:14. Uma referência ainda mais próxima pode ser vista na maneira como a serpente tentou a mulher e o homem a comer alimentos proibidos, lá em Gênesis 3, versos de 1 a 5, de modo que o castigo infligido a ela afeta o que ela própria também tem permissão para comer, ou seja, uma punição foi dada à serpente diretamente relacionada ao seu crime, digamos assim, né? Porque como ela havia comido do fruto, ela também agora deveria comer do pó. Então isso que nós estamos aqui fazendo, meus irmãos, é ver padrões tipológicos, tá? Para você muitas vezes ter que recuar o pensamento sobre um relato à luz daquilo que veio depois ou que está antes. Então as narrativas aqui desses primeiros capítulos, eles se complementam através de certos termos, de certas declarações que são feitas, tanto anteriores quanto posteriores, que vão te ajudar a esclarecer e te dar um entendimento sobre uma mensagem que está sendo ali dada, como aquilo que o Branco chamava, né, as entrelinhas da Bíblia. Então, quando você compreende assim algumas tipologias, quando você percebe que existe aqui uns padrões de linguagem, quando você consegue entender isso, então os contextos, por mais amplos que sejam, eles te favorecem e te dão uma compreensão mais precisa do que o texto ali está propondo. Então, o estudo da tipologia, ela faz isso, ela te dá uma reflexão mais clara de uma passagem bíblica à luz de outras escrituras, ou de outras narrativas, porque, como eu disse, todas elas se completam. Então, o que eu vou fazer aqui ao longo desse estudo é citar uma escritura e volta e meia citar uma outra correspondente, onde é uma outra escritura, ou uma outra palavra, ou termo que é ali empregado, que tem uma mesma finalidade, que é para te trazer luz àquela narrativa que está sendo ali apresentada. Então você começa ali, por exemplo, lá em Gênesis 2:17, onde Deus advertiu que o comer da árvore resultaria em morte, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, obviamente que esse tipo de admoestação causava no casal um certo temor, um certo medo da morte, que tanto é que levou este casal a se esconderem depois que eles transgrediram. Quando eles cometeram o pecado, que eles caíram em si, que eles perceberam que estavam nus, e quando eles ouviram Deus se aproximando, qual foi a primeira atitude que eles tiveram? Foi de se esconder, porque o temor, o medo se apossou deles. Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E não somente isso, eles não somente demonstraram medo por consequência do pecado, da transgressão que eles cometeram, mas eles também começaram a se esquivar e tergiversar das perguntas que Deus fazia. O que vocês fizeram? Eles não conseguiam sequer confessar, eles tinham medo, não é isso? Gênesis 3:9 e 13, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, porque eu estava nu e eu me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, ao invés de dizer sim, eu comi, Senhor, eu pequei. Não, qual foi a resposta? A mulher que me deste para companheira, sabe, Senhor, ela me deu a árvore, da árvore eu comi. Foi o que aconteceu. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto?
e disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então eles estavam tergiversando, eles não conseguiam admitir e confessar o seu pecado. Isso aqui é consequência do próprio pecado, da própria queda que eles sofreram. Então, depois que o Jeová chamou e expôs ali os seus pecados, o homem e a mulher já não têm então mais motivos de achar que eles vão continuar vivendo, né? Quando Deus parou, chamou eles para conversar, qual foi o primeiro pensamento que veio nesse casal? Pronto, acabou, vamos morrer. Acabou tudo para nós. Bom, tá tudo bom para nós até aqui, estava uma maravilha, mas chegou ao fim e nós somos o culpados por isso, porque nós transgredimos, nós pecamos, né? Então, porque Deus fez a promessa: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então esse é o pensamento. Bom, se nós pecamos, o que vai acontecer conosco agora? Acabou, vamos morrer. Foi o que eles pensaram. Mas eles ficaram surpresos quando o que aconteceu logo em seguida, que foi esse texto que nós lemos, onde Deus ali resolve falar de uma inimizade que vai haver entre a mulher e a serpente, e não somente uma inimizade deles, mas também com os filhos deles. Então, bom, para que eles tivessem filhos, quer dizer então o quê? Que eles não iam morrer de imediato. Foi a primeira coisa, primeiro choque que o casal teve. Ué, então não vão morrer agora ainda? Vai ter mais uma continuidade? Nós vamos continuar aqui? O Senhor vai nos perdoar? Então, não, o Senhor vai nos livrar dos pecados que cometemos? Claro que não. Ia haver uma consequência. Eles iriam morrer, sim, mas no seu tempo. De qualquer forma, uma coisa é certa: eles já estavam mortos espiritualmente falando. Isso já tinha acontecido. Então, como eu disse, Deus prometeu ali colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher, lá em Gênesis 3,15, e essa inimizade implica contínuo conflito. Então, depois que eles ouviram do que Deus disse à serpente, eles haviam entendido que a sua morte não iria acontecer exatamente naquele momento. Então, esse conflito contínuo necessariamente exigiria que a vida continuaria. E a serpente, com certeza, esperava que pelo menos a mulher, né, ficasse do lado dela contra Deus. Mas o que foi que aconteceu ali? O que ela viu foi que nesta continuidade da vida, a mulher não quis ficar do lado da serpente contra o Senhor, mas ela ficou do lado de Deus contra a serpente. As declarações de Deus aqui mostram que assim seria, porque ele disse: porém inimizade. E isso aqui é muito significativo, porque Deus não disse: vocês ficarão inimigos entre si. Não foi assim que Deus começou a frase. Ele disse: eu porei inimizade. Você consegue entender o que significa isso? Cada palavra aqui tem um sentido e tem um significado. Quando Deus diz que ele seria quem poria a inimizade entre ambos, então é porque Deus influenciaria o casal colocando neles esse querer, ou seja, para que eles ficassem do seu lado, contra a serpente. Então quando ele disse: eu vou pôr inimizade, quer dizer, eu vou fazer com que vocês fiquem do meu lado contra a serpente. Então Deus aqui está mostrando: eu vou fazer algo, eu vou influenciar vocês, eu vou colocar em vocês este querer. Eles não tomaram simples e deliberadamente por livre-arbítrio a posição por Deus. A serpente nos enganou, agora vamos ficar lá de Deus contra a serpente. Não foi exatamente isso que aconteceu. Quando Deus diz vou pôr, quer dizer, eu vou fazer com que vocês agora enfrentem este inimigo. Juntamente comigo, vocês vão se unir a mim, a ele, contra ele. Por que isso? Porque Deus diz: eu porei. Então, seria uma coisa que Deus ia fazer. Era Deus que ia influenciar este casal, era Deus que ia conduzir o homem, ou seus filhos, contra Satanás, contra a serpente. Deus colocaria neles este querer, que é o que Deus sempre fez e é o que ele continua fazendo até os dias de hoje. Como Paulo disse lá em Filipenses 2,13, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se o casal ficou do lado de Deus contra a serpente, foi porque, eu espero que você já tenha entendido, Deus mesmo operou para que eles assim sucedessem. Então, Deus mesmo faria o casal ficar do seu lado contra a serpente. Portanto, toda obra que o casal fizesse
seria o tempo todo ali Deus influenciando e lhes guiando, lhes conduzindo. Então Deus não os abandonou. A prova disso é que na hora de decretar as maldições, Deus não amaldiçoou o casal, mas apenas a terra, o mundo sim foi amaldiçoado, a criação foi amaldiçoada e a própria serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera. Então, quando Deus aqui amaldiçoa a serpente, estará com isso também amaldiçoando toda a sua descendência, sim ou não? Sim. Toda a descendência dessa serpente aqui será amaldiçoada, juntamente com seu pai. Então ela, com certeza, andava ereta, porque para ela depois receber a maldição para se rastejar, porque antes não rastejava. Isso é uma verdade lógica que o Umbanda nos ensina desde cedo, né? Então, ela com certeza ali, agora com essa maldição, vai se rastejar sobre a terra. Até então a serpente era um tipo de um mamífero, mas agora se tornaria em um réptil. Muitos biblistas pensam que isto aqui não passaria de apenas de uma linguagem metafórica, mas o Umbanda interpretava tudo literalmente. Mostre-nos o Pai e isso nos bastará, de 53. As primeiras ocasiões em que o Umbanda menciona sobre a semente da serpente, está aqui. Ele disse à serpente: ora, ele não era um réptil naquela época, ele era o mais sutil de todos os animais do campo. Ele disse: maldito sejas tu, e tirou-lhes as pernas sob o ventre, e ele andaria todos os dias da sua vida. O pó seria o seu alimento, e ele seria odiado, e é assim que ele está hoje. Ele jurou por si mesmo, dezembro de 54. Deus julgou a serpente no jardim do Éden, ele a julgou ali mesmo, tirou-lhes as pernas, reduziu-a de uma forma humana e a colocou em um nível. Bem, ele não era, veja, a serpente, para começar, não era um réptil, a Bíblia diz, era uma besta, a mais astuta de todas as bestas do campo, andava como se fosse um homem, e tudo mais, a mais astuta, mas a maldição amaldiçoou e lhe tirou a astúcia, a beleza e a lançou por terra, fazendo-a rastejar sob o ventre. Só mais uma mensagem aqui, perguntas e respostas número 1, janeiro de 54. Espero que esteja certa aqui essa data aqui. A serpente não era um réptil, a maldição a transformou em um réptil. Ela era como um homem, andava ereta. E ela estava com essa mulher lá fora, e ela cometeu adultério e deu à luz seu primeiro filho, que foi Caim, da mesma natureza que seu pai. E eu creio que aquela grande besta era como um homem e andava ereta. E é daí que vem esses grandes gigantes. Sim, exatamente. Agora, esse é o meu pensamento. E eu posso estar errado. Esse é o meu pensamento, veja bem. Então, veja, esse aqui é o tipo de interpretação, né, que era muito antiga e muito conhecida, inclusive entre os ministros batistas. Como o Umbanda era batista, muito provavelmente ele deve ter ouvido algum batista pregar sobre isso, falar sobre isso. Então não pense, por favor, que o povo se escandalizou. Que é isso, meu irmão branco, que você está falando para nós? Não, muito se falava sobre isso naqueles dias. Como eu disse, principalmente na linha batista, talvez outros ministros também de outras linhas, outras correntes, também tinham essa opinião, né? Então o Umbanda aqui não está falando uma coisa nova para eles, ele não está chocando eles com isso aqui. Tá? Como eu disse, havia já ministros há muito tempo lá, tocando nesse assunto aqui. Então o Umbanda simplesmente diz, olha, para mim faz sentido. Ele demonstra aqui ter uma certa simpatia. Mas você percebe que desde o início aqui, esse tema que o Umbanda apresentou, nunca foi por ele apresentado como se fosse uma revelação dada a ele por Deus. Você percebeu isso aqui? Porque vamos lá, se isso fosse uma revelação que Deus tivesse dado a ele, ele não teria dito isso, olha, isso aqui é o meu pensamento e eu posso estar errado. Ele não diria isso se fosse um assim do Senhor que Deus lhe deu. No início do Ministério Umbanda, às vezes ele tinha certos cuidados para algumas coisas, né? Talvez ele testava o humor das pessoas para ver como é que elas iam reagir, eu não sei, né? O fato é que ele não poderia dizer, Deus me deu essa revelação, ele não poderia dizer isso, porque senão, bom, se ele tivesse uma revelação, então os outros ministros batistas antes dele, que ensinavam e pregavam essas coisas, também tiveram uma revelação de Deus.
Então ele teve esse cuidado. Só que depois, claro, com o tempo você vai ver que talvez ele se convenceu que tudo isso era verdade, né? Aqui ele chegou até a admitir, olha, eu posso estar errado, eu não sei, é o meu pensamento aqui, né? Eu tenho avaliado essa questão e parece que é isso aqui, mas, claro, eu posso estar errado. É o meu pensamento, é o meu parecer, né? Então, o Umbanda tinha, no início, cuidado para alguns termos, mas depois ele deixava a coisa rolar de uma forma mais fluía mais naturalmente, né? Então ele dizia, olha, é o que eu penso que as escrituras dizem, que isso aqui é a escritura, né? Então, como eu disse, às vezes ele tinha certos cuidados, depois ele já relaxava um pouco. Eu posso citar um outro exemplo, como é o caso da nuvem de Tucson. A primeira vez que Umbanda mencionou a nuvem de Tucson, quando ele viu a foto tirada da nuvem e publicada numa capa de uma revista, ou acho que foi a revista Life, ele pegou a revista e disse, olha, diz que essa nuvem foi avistada em tal região ali, perto de Flagstaff, Tucson. Eu estive aqui nessa época, mais ou menos ali 2 dias antes ou 2 dias depois que essa foto foi tirada. Nas primeiras fitas onde há registro disso, ele tem esse cuidado. Olha, eu não estava aqui no dia, mas foi perto desses dias aí, mais ou menos esse local aí que você está vendo, eu estive por ali. E realmente, ele não esteve no mesmo dia, ele esteve, na verdade, 8 dias depois. A foto foi tirada 28 de fevereiro e ele esteve caçando ali por um dia 6 ou 7, e no dia 8 de março foi quando os anjos apareceram para ele. Ok. Só que depois, no resto do seu ministério, ele deixa esse zelo de lado, ele deixa esse cuidado de lado. E ele apresenta os 2 eventos como se fosse num dia só. Ele dá para você transparecer a ideia de que o Umbanda estava no dia em que a foto foi tirada, e não é verdade. Então, esse cuidado que ele teve no início, ele deu uma relaxada e depois hoje se tira muito proveito disso. Os descrentes, principalmente, usam isso aqui como argumento para dizer que o Umbanda tentou forçar aquele evento para tentar, como se diz, né, num jargão popular, puxar sardinha para si mesmo, né? Ou seja, tentou fazer uso daquele evento ali para dar mais notoriedade ou vindicar mais seu ministério, o que não é verdade. Ele tinha o entendimento de que aquele fenômeno ali que foi ocasionado dias antes de ele estar ali, foi provocado pelos anjos que depois ali ele visitaram naquele mesmo local. Mas por causa de algumas palavras, alguns termos que o Umbanda usava, então hoje as pessoas tiram proveito e usam isso contra ele mesmo, né? Então aqui você tem esse cuidado com a Umbanda tinha, olha, isso aqui é só um pensamento meu, né? Ele poderia ter dito, você sabe, tem mais gente falando sobre isso, eu tenho a ter avaliado e eu acho que eles estão com a razão, acho que está tudo bem. Tanto é que quando o Livei ouviu o Umbanda dizer a opinião sobre isso, ele disse, você também crê nisso, irmão Bill? Tá, tudo bem, nada contra. Irmão Livei disse que levou um tempo até depois para aceitar como se fosse uma verdade bíblica. Como o próprio irmão Branham, aqui ele está inseguro, ele não tem certeza a princípio. Ele disse, eu posso estar errado, mas depois ele se convence de que isso era verdade. Tudo bem, vamos seguir adiante aqui. Então, aqui nós vimos que Deus, ele amaldiçoou então essa serpente pelo que ela fez, mas quando ele se dirige ao casal, ao invés de amaldiçoar o casal, ele amaldiçoa a terra, como ele disse, Gênesis 3:17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então Deus não amaldiçoou o casal. Deus não amaldiçoou os seus filhos. O Umbanda também tratou sobre isso, o futuro lar do noivo. Ora, Deus não amaldiçoou Adão. Ele poderia ter feito a mesma coisa, mas amaldiçoou a terra, espinhos e cardos. Ele não amaldiçoou Eva, mas disse que Adão seria o seu governante. Casamento e divórcio. E para Adão disse, porquanto desse ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, ela maldita seja a terra. Não amaldiçoou Adão agora. Maldita seja a terra. Okay. Então a serpente e a terra estão agora amaldiçoados, certo? Contudo, nem o homem, nem a mulher ouve de Deus algo. Vocês também agora são malditos. Vocês são amaldiçoados. Deus não falou isso para eles. Por que isso? Porque Deus havia Deus antes havia abençoado aquele casal. Deus havia abençoado o homem e a mulher quando os criou. Então Deus não poderia amaldiçoar o casal porque ele antes já havia lhes abençoado.
Gênesis 1, verso 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Então veja que essa bênção aqui não seria revertida em hipótese alguma. Deus não volta atrás em sua palavra. Isso é interessante, você vai ver isso ao longo das escrituras. Você vai ver com o caso de Noé, né? Lá em Gênesis 9 diz que Deus abençoou a sua descendência, e um deles era filho do diabo. E agora? E agora? Por isso que quando um desses filhos, Cã, filho da serpente, cometeu um pecado ali com Noé, ao invés de amaldiçoar o seu filho, quem foi que ele amaldiçoou? Amaldiçoou o seu neto, Canaã. Por que ele não pôde amaldiçoar Cã? Porque lá em Gênesis 9 diz que Deus abençoou todos os seus filhos. Então, Noé não pôde amaldiçoar alguém que Deus havia abençoado. Lembra o caso de Balaão? Já estou me adiantando, tudo isso aqui está no texto. Quando foi chamado, foi contratado para amaldiçoar Israel, quando ele foi fazer a maldição, ele disse, não posso fazer isso, porque esse povo é abençoado. Não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. E eu acho que o inverso também é verdadeiro, meus irmãos. Você não pode abençoar uma coisa que está maldita. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Então veja que a mulher ainda não havia entrado em batalha com a serpente naquele momento, mas Deus anuncia por presciência que eles teriam essa inimizade. Então o fato de Deus mencionar a semente da mulher significa que o conflito não se limitará à mulher e à serpente. O homem também estaria envolvido, porque ele é necessário para que ela tenha semente, tenha um descendente. Então é uma batalha entre a serpente e o casal, ou seja, a raça humana toda, ou a sua descendência. Então, as palavras de Deus à serpente indicam que o homem e a mulher ficariam do seu lado contra a serpente, e que haveria uma inimizade entre eles, entre os seus filhos, e culminaria com a inimizade de um dos seus descendentes, que por fim esmagaria a cabeça dessa serpente. Então isso implica, meus irmãos, que o homem e a mulher escaparam da consequência... Não, isso aqui é uma pergunta que está no meu texto. O fato de Deus não ter amaldiçoado então o casal, isso quer dizer então que Deus lhes perdoou? O fato de ele não ter tirado a vida deles, porque ele disse, no dia que vocês comerem, ou quando vocês comerem, vocês vão morrer. O fato de eles não terem morrido quer dizer que então Deus perdoou eles? Não, nem por um momento. Quando comparado ali com a sua nudez desavergonhada em Gênesis 2, 25, ou Gênesis 3, né? O fato de se esconderem um do outro em Gênesis 3, 7, e se Deus... em Gênesis 3:8 mostra que a sua pureza desinibida já não existia mais. Então isso prova que ele já estava ali, como eu disse antes, espiritualmente mortos. Eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles já estavam nessa condição. Pela atitude, pela demonstração que eles deram, pela reação que eles tiveram. Então eles talvez... não morreram da forma como eles acharam que ia morrer, mas de uma certa forma já estavam mortos ali. Então o homem e a mulher, eles experimentaram uma calamidade espiritual desastrosa, sim, eles pecaram. E como resultado do seu pecado, então, eles já estavam ali espiritualmente mortos. Então a ausência de uma resposta espiritual pode ser vista na recusa que o casal teve de confessar os seus pecados e de se arrepender deles quando Deus os chamou. Então, algumas linhas depois, lá em Gênesis 3:19, Deus lhes informa que eles vão morrer, sim, também fisicamente. Gênesis 3:19, no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Vocês morrerão, sim. O que eu disse vai acontecer. Sinto muito. Então, a promessa aqui da semente em Gênesis 3:15, entretanto, significa que eles não morrerão sem esperança, certo? Eles teriam uma esperança de que Deus restauraria os seus filhos. Romanos 8, 20 a 21, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
esta foi a esperança que esse casal já nutriu, já alimentou desde o momento que Deus lhe fez a promessa de que um descendente deles, dentre eles, viria para destruir, para esmagar a cabeça da serpente. Eles tinham essa esperança aqui. E toda a raça humana só vive em prol dessa esperança. Todos os filhos de Israel do Antigo Testamento, como eu disse, que foram salvos porque eles tiveram essa esperança. Todos nós que estamos aqui, todos nós nessa dispensação que já partiram, vão estar com o Senhor, com essa glória dos filhos de Deus, vão presenciar tudo isso, porque eles, enquanto estiveram aqui, tiveram essa esperança aqui. Então Deus não irá frustrá-los nisto. Então essa inimizade aqui entre a serpente e a mulher significa que a humanidade não se juntou totalmente à causa da serpente. A mulher e a sua semente, o que mais tarde requer a participação do homem, resistirão à serpente. Daí então está essa inimizade, que, como eu disse, Deus deixou bem claro, eu vou fazer isto. Então Deus mesmo disse, eu vou criar essa inimizade entre vocês, porque eu vou fazer com que vocês fiquem do meu lado e a serpente se levantará contra vocês, certo? Então isso nos leva à última linha de Gênesis 3,15. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, como um ferimento no calcanhar normalmente não representaria uma ameaça à vida, como é um ferimento na cabeça, então Moisés aqui está comunicando ao leitor que o homem e a mulher têm todos os motivos para entender as palavras de Deus, a serpente, como uma promessa de que a semente, a descendência deles, triunfará sobre a serpente e a sua descendência. Então o casal nutriu durante todas as suas vidas dessa esperança, de que, como eu disse, em seus dias ainda Deus pudesse cumprir isso. Eles sabiam que Deus faria, só eles não sabiam quando. Então nós precisamos notar aqui que em Gênesis 1, a vida, ela começou como? Pela palavra de Deus. Deus falou e a vida veio à tona. Então, assim se originou no mundo. Então, lá em Gênesis 3, essa palavra aqui é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança. Porque Deus prometeu isto. Então, a palavra de julgamento do Senhor para a serpente declara que a vida continua para a humanidade, conforme atestado pelo próprio nome que foi dado por Adão a sua esposa, Gênesis 3:20, chamou ele de Eva. O que quer dizer Eva? E deu o homem o nome de Eva à sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos, porque ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Nós não vamos morrer, nós vamos ter filhos, e nossos filhos vão ter filhos, e vai ser indefinidamente isso. Então a luta de vida ou morte entre a semente da mulher e a semente da serpente é o conflito do enredo que preenche toda a narrativa bíblica. Como eu disse, toda a Bíblia se resume basicamente nessa batalha que você está vendo aqui, que Deus disse que ia ter, dessa luta aqui entre as duas sementes. Então a serpente, ela instigou o pecado, mas incorreu em maldição. E o homem transgrediu, mas ele ouviu a palavra de Deus indicando que o tentador será derrotado. De modo então a sugerir que não apenas o pecado, mas também as consequências do pecado um dia seriam superadas por causa desse descendente que poria fim a tudo isso. Então, no próximo contexto que nós temos aqui, Moisés apresenta a Eva aqui expressando essa esperança, esse desejo pelo descendente que algum dia esmagaria essa serpente na cabeça, né? E ela tinha essa esperança através dos filhos que nasceriam dela. Quando os primeiros filhos nasceram, você vai ver que ela já demonstrou isso aqui, Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor o homem, chegou o nosso descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, maravilha! Essa é a esperança de Eva, coitada. Mas a pobre mulher não sabia que esse que, Deus me deu o descendente, deve ser ele, com certeza é ele, sim, claro que é ele. Não. Era justamente a semente da serpente. Agora, como já foi dito, os teólogos pensam que a serpente seria apenas uma figura metafórica. Isso aqui é uma linguagem figurada que você tem aqui na Bíblia, é o que eles dizem. Contudo, eles admitem que a semente da serpente que ia surgir de Eva foi uma descendência literal.
Então é estranho, né? A serpente é metafórica, é figurada, mas a descendência não. Como é que é isto? Se a serpente é figurada, é metafórica, então seus filhos também teriam que ser metafóricos. A própria descendência da mulher teria que ser metafórica. Mas se a semente da mulher é literal, e se os filhos da serpente é literal, é porque a serpente também é literal. Tudo bem, eu não nego que há uma figura, sim. Eu não vou ser ignorante aqui. Existe sim uma figura. Mas você tem que separar as coisas. Você tem as duas coisas, elas andam lado a lado aqui. Existe uma própria linguagem metafórica, eu posso aceitar isso, sem nenhum problema, mas você tem que entender que, paralelo a isto, há uma literalidade, digamos assim. Você tem isto aqui. Tá? É por isso que Gênesis é muito parecido um pouco com Apocalipse, né? O primeiro livro da Bíblia e o último livro são muito parecidos, porque há uma linguagem simbólica entre ambos. Eu não nego isso aqui, certo? Mas se você colocar que essa serpente aqui não é um animal de verdade, não tem filhos de verdade, né? Então você vai comprometer as outras partes, que também fala que Adão e Eva teriam uma descendência, teriam filhos, né? Você não vai interpretar tudo assim ao pé da letra, né? Não é briga dos filhos de Adão e Eva com cobras e serpentes, não é isso, não é cobras literais. Mas essa serpente, esse ser aqui, ele gera filhos. Ele vai deixar uma descendência. Você não pode olhar apenas do lado espiritual. Espiritualmente. Satanás coloca um pensamento ou entra num filho. Não é apenas isso. Há alguma coisa de físico também. Tá? As duas coisas estão juntas. As duas coisas têm sua validade. Não fica com o outro e rejeita o outro. Esse é o problema das academias Qumran. Tá? Ele não negava, com certeza, que havia ali um simbolismo, mas você não pode negar a sua literalidade, como eu disse. Então, o fato de ser dito aqui que era um animal que falava, que era inteligente e que foi amaldiçoado a se rastejar, nada disso poderia ser figurado metafórico. Se você diz que a serpente é metafórica, daqui a pouco você vai dizer que a maldição dela também foi metafórica. Tudo mais é metafórico. Qual é o critério que você usa para decidir o que é literal, o que é figurado aqui? Que critério que você está usando? Esse cuidado que as pessoas deveriam ter. Então, se sua semente fosse simbólica ou figurada, a semente da mulher, como eu disse, também deveria ser. Se a serpente não foi literal, então sua maldição também não teria sido literal, teria sido simbólico. Então, Moisés ele apresenta uma linha aqui cuidadosa, registrada aqui na descendência de Adão, na genealogia de Gênesis, e ele também coloca aqui a genealogia da serpente. Ele traça aqui um progresso da semente da mulher e o relato da fuga, da morte e de como que um dos seus descendentes que depois aparece naquela lista, que foi Enoque, ele andou com Deus ao ponto de ser tomado por ele para não ver a morte. Gênesis 5, verso 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais porque Deus tomou para si. Então, o que eu quero dizer para você é isto. A descendência de Adão e Eva enchia-se de esperança de ver em breve esse descendente. Então, cada filho que nascia, o pai já dizia, será que é esse o que vai esmagar a cabeça da serpente? Aí, quando Enoque partia, bom, não foi. Tá, tudo bem. Quando chegava a vez de vir Noé, o pai de Noé dizia, esse será o grande pacificador, trará conforto. Gênesis 5, verso 28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho e o chamou de Noé, dizendo, esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Ou seja, ele aqui está dizendo, com certeza Noé é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Você está vendo? Eles estavam esperando pelo Messias. Não viram, tudo bem. Mas por eles terem morrido com essa esperança, isso salvou. Volta a esse mesmo tema que eu comecei com vocês logo no início. O que vai te salvar é a tua fé no Messias, é a tua preparação para recebê-lo. Mesmo que você não veja aqui em vida. Todos os que partiram desejando isso, ainda que não viram, esses foram salvos. Estão salvos. Não é por alguma obra de justiça que eles fizeram. Essa foi a única fé que os salvou no passado e a única fé que salva agora. Não muda. Amém? Por isso que Deus teve que dar essa esperança logo para o primeiro casal. E a toda a sua descendência, por isso que eu estou lendo essas escrituras aqui para você. E ansiaram por ver esse descendente. Será que é Enoque? Será que é Noé?
Então isso mostra que após o casal e os seus descendentes mantiverem o desejo e a esperança de que algum dia o descendente prometido aparecesse. Então Noé ali, já estudamos isso, né? Ele foi uma espécie de um novo Adão, onde ele foi incumbido de levar adiante a aliança adâmica, mas ele não conseguiu. Então, por ele ser um novo Adão, então provavelmente os filhos de Adão esperavam que seria o descendente da mulher que destruiria essa serpente e concederia vitória a todos os filhos de Deus. Eu só estou te dizendo isso para que você entenda. Essa era a expectativa que cada filho de Adão e Eva tinha aqui ao longo das gerações, à medida que elas surgiam. Todos eles tinham esse pensamento, eles ficavam aguardando. Será que é este agora? Será que é esse menino que nasceu agora? Será que é ele? Todos eles ficavam nessa expectativa. Então, quem ou o que é essa semente da serpente? A observação de que Deus amaldiçoou a serpente, mas não a descendência de Adão nem de Eva, nos ajuda a abordar a questão aqui de como que essa semente da serpente deveria ser entendida. Então a declaração de Gênesis 3,15 sobre a semente da serpente não se refere, obviamente, aqui a cobras literais, serpentes literais, mas por outro lado nós vemos que essa descendência da serpente deve ser tanto física quanto espiritual. E em Gênesis 1,28 foi ordenado ao homem e à mulher que eles frutificassem e se multiplicassem, o que eles começaram a fazer depois quando eles foram expulsos do jardim. E como vimos, a resposta de Eva ao nascimento de Caim, lá em Gênesis 4,1, indica que ela estava ali procurando essa semente prometida, Gênesis 3,15. Ela disse: alcancei do Senhor um homem. Ela esperava que esse primeiro filho fosse ali a semente prometida, que haveria de destruir a serpente e a sua descendência. Mas mal imaginava ela que Caim era a própria semente da serpente. Então a analogia que Moisés faz entre Caim e a serpente denota que ele queria que nós víssemos Caim como um filho literal da serpente, não apenas metafórico. Então, se a semente da serpente fosse apenas metafórica, a semente da mulher, como eu já lhes disse, também deveria ser. E o Mombrana, você sabe, ele dizia que Caim e Abel eram irmãos gêmeos. Ou seja, eles nasceram de uma mesma gestação, poder de transformação. Só essa mensagem que ele falou e várias outras. E então veja, então, quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos, e um deles era de Satanás, e um deles era de Adão, o qual era de Deus, Caim e Abel. Ok, vamos lá. Muitos teólogos discordam da ideia de que Caim e Abel fossem gêmeos, pelo simples fato de que as escrituras não mencionam isso. Ele diz, se Caim e Abel fossem de fato gêmeos, teria que estar escrito ali. E por que os teólogos dizem isso? Porque há outras duas escrituras, pelo menos, onde faz menção de nascimento de gêmeos, e ali as escrituras dizem, eles são gêmeos, como é o caso, por exemplo, de Jacó e Esaú, Gênesis 25, verso 24, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E tem uma outra escritura também que eles gostam de citar, que é quando Pérez e Zerá, que são os filhos de Judá e Tamar, nasceram. Lá dizia que no ventre de Tamar estava gêmeos, Gênesis 38, 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Então, o raciocínio de muitos teólogos é simplesmente esse. Bom, se Caim e Abel fossem de fato gêmeos, as escrituras também deveriam fazer menção disso, como nos outros casos, como este aqui que foi citado. Então, para eles, biblicamente, eles são descritos apenas como irmãos, com Caim sendo o mais velho, sem uma confirmação direta de que eram gêmeos. Tá? Então, essa é a opinião de muitos teólogos. Mas essa opinião ela é contraditória, ou seja, há opiniões divergentes. E existem teólogos que ensinam nas academias, e não somente teólogos, tem grandes comunidades judaicas, rabínicas, que defendem, não, Caim e Abel eram gêmeos. Existem judeus, rabinos, que defendem que Caim e Abel eram sim irmãos gêmeos, nascidos
numa mesma gestação. E o argumento que eles usam para isso é muito forte. É difícil para o pessoal que diz que não discordar. Qual é o argumento que esse pessoal usa, que alguns teólogos usam? É baseado no que está aqui em Gênesis 4:1. Se você está com a Bíblia aberta, é bom você acompanhar isso aqui e ler junto comigo, tá bem? Porque eu disse que cada palavra tem seu significado aqui. E ela concebeu e deu à luz a Caim. Só que aí, quando depois vai falar do nascimento de Abel, não diz que ela concebeu e deu à luz a Abel. O que que diz lá? E deu à luz mais a seu irmão Abel. Só diz isso. Ora, se Abel não fosse irmão gêmeo de Caim, então o que a escritura deveria dizer era que Eva concebeu novamente, certo? E deu à luz a um outro filho chamado Abel. Mas não. Primeiro é falado de uma concepção, Caim, e depois nasceu Abel. Então isso, segundo alguns críticos, segundo alguns estudiosos, essa escritura aqui está nos dizendo que esses dois filhos são de uma mesma gestação, sim. São de uma mesma concepção. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Abel não fosse irmão gêmeo, então ele teria que ter nascido numa outra gestação. Só que aí a escritura também teria que dizer, e concebeu novamente Eva e deu à luz a Abel. Essa palavra aqui não está aqui. Então, por não estar dizendo que houve uma outra concepção, de onde é que surgiu Abel? Da mesma concepção de onde surgiu Caim. Eles seriam ambos da mesma gestação. Esse é um argumento muito forte que alguns teólogos usam para provar, olha, Caim e Abel sim eram gêmeos. Inclusive, como eu disse, as classes rabínicas, eles vão ainda mais longe. Eles dizem que esses filhos eram gêmeos nascidos com outras meninas. Quer dizer que filhas nasceram junto com Abel ou com Caim. Há uma opinião divergente entre eles. Mas eles endossam isso aqui. Tá? Ela deu à luz a gêmeos. Então, se as escrituras não mencionam que Caim e Abel eram gêmeos, da mesma maneira como faz ali acerca de Jacó e Esaú, por exemplo, pode ser porque, de fato, para um outro lado, quem sabe eles não eram. Só que aqui é o meu pensamento pessoal, tá bom? Porque, vamos lá, quando é dito lá que Jacó e Esaú eram gêmeos, obviamente é dito por causa do quê? Porque eles eram nascidos do mesmo pai. Quando um irmão gêmeo nascia, uma irmã gêmea nascia, essa outra irmã ou esse outro irmão é idêntico em semelhança, por isso que é chamado de gêmeo. Então, com certeza, Jacó e Esaú eram gêmeos, eram idênticos. Às vezes a gente para pensar, mas é isso, os dois eram iguaizinhos. Jacó e Esaú eram idênticos, eram gêmeos. Mas Caim e Abel, se eram de pais diferentes, não eram idênticos. Talvez por isso que a palavra gêmeos não aparece, só por causa de pequeno detalhe. Eles não tinham a mesma aparência. Você está entendendo? Só que isso, veja, é a minha opinião. Eu posso estar errado? Sim, posso estar errado. Não fique nervoso com a minha opinião. Deixa de lado, siga adiante. Mas só minha opinião. Pode ser que a escritura não apresenta a palavra gêmeos, porque em termos de ser semelhante, eles não eram. Então, por isso, a palavra gêmeos não aparece ali, porque eles não eram semelhantes, eram de pais diferentes. Então, o argumento que alguns usam para dizer que eles eram gêmeos, não, na verdade, os conspira. Certo? Se as escrituras mostrassem que Caim e Abel eram gêmeos, quer dizer que os dois seriam idênticos. Como que poderiam ser idênticos se seriam de pais diferentes? Você está entendendo agora? Talvez isso explique por que a palavra gêmeos não aparece. Então, até o pessoal que é contra a semente da serpente fica um pouco enrolado com essa questão. Eles pensam que isso é um ponto a favor deles, mas pode ser um ponto a favor da semente da serpente, como o irmão Bruno ensinava. Você está entendendo? Dá o seu amém se você está entendendo, até para saber que você está vivo aqui comigo. Eu não gosto de ver essa tela muito parar, não. Até para saber se o sinal está ok aqui, vocês estão me ouvindo. Tá? Certo. Ok, então tem uma mensagem aqui do Mambrana e tem... Amém, que bom. Livro das Eras. Eu acho que eu não vou ler tudo isso aqui. Ele está mencionando aqui que eles eram gêmeos, né? Só que ele vai citar as explicações científicas de que é possível uma mulher dar luz a meninos de pais diferentes. Sim, havia ocasiões em que nos dias do Mambrana mesmo isso foi registrado. No livro das Eras fez questão de colocar isso aqui.
Positivamente, um desses três não era filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos gêmeos, provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos com a concepção de Caim um pouco antes da de Abel. Veja aqueles gêmeos novamente, um tipo perfeito, como sempre. Ah, sim, é verdade. Às vezes, quando isso acontece, superfecundação heteropaternal. É esse o nome que se dá para esse tipo de fenômeno. Aliás, eu fui o primeiro no Brasil que divulgou isso aqui entre o povo da mensagem. Eu encontrei a literatura em inglês e fiz algumas pesquisas e encontrei esse termo lá que alguns irmãos estavam usando. Aí eu fiz uma matéria, um artigo e publiquei e usei esse termo. Depois disso, muitos começaram a falar, superfecundação heteropaternal. Sim, né? Então, eu que foi quem primeiro mostrou isso aqui para o povo da mensagem. Só que nem sempre os bebês nascem na mesma hora. Às vezes, alguns nascem dias depois. Interessante isso. As mães que apresentam esse fenômeno. Então é isso, é o que ele está tentando dizer aqui. Não apenas isso, mas alguns dos depoimentos mostram que gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando o seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro preto. Ela admitiu que tinha um amante negro. As duas concepções foram espaçadas cerca de 3 semanas. Então nasceu um menino, dali 3 semanas nasceu outro. Foi assim com Caim e Abel? Não sabemos, não pode ter sido. Em Beaumont, Texas, 63, novamente os registros representam um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias, e na realidade tantos que a mulher quase morreu juntamente com o filho em trabalho de parto. Certo. Então, ao contrário do que muitos podem pensar, não é raro uma mulher dar à luz em uma mesma gestação a 2 filhos de pais diferentes. Ainda é muito notório, estou lendo aqui minhas notas, de um caso conhecido de uma prostituta francesa chamada Yvette Landru, que deu à luz a trigêmeos, e cada um dos filhos era de 3 clientes que ela teve. Um cliente era branco, outro cliente era negro e outro cliente era chinês. Ela deu à luz a 3 filhos, a cada um desses 3 pais aqui. Ok. Então, como nos mostra as escrituras, Caim, ele foi um lavrador da terra, como Deus ordenou que Adão fosse. Então, o que Caim foi? Ele foi imitador de Adão. Ah, que bonito. O que isso quer te dizer? Ah, meu pai é lavrador, eu também vou lavrar. Né? Então, os 2 termos hebraicos aqui de Gênesis 2:15, lavrar e guardar, aparece tanto em Gênesis 3 quanto em Gênesis 4. Em Gênesis 3, verso 23, Jeová enviou Adão do jardim do Éden para lavrar a terra, enquanto que em Gênesis 3, 24, enviou querubins e uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Pois bem, prosseguindo nisso, lá em Gênesis 4, nós vamos ler que Caim era lavrador da terra em Gênesis 4:2. E depois de assassinar seu irmão Abel, ele pergunta lá em Gênesis 4:9, por acaso sou o guardador do meu irmão? Então veja, essas palavras lavrar e guardar, elas se intercambiam, elas se repetem. E tudo isso tem uma mensagem para fortalecer uma narrativa por trás. Então o Senhor diz a Caim, em Gênesis 4:12, que quando este lavrasse a terra, esta não lhe daria mais a sua força. E isso lembra aos leitores a maneira como as palavras de julgamento foram ditas lá para Adão, que incluía uma maldição sobre a terra, lembra? Nasceria espinhos e cardos no lugar. E também o banimento do jardim. Gênesis 3:23. E a reutilização dos termos lavrar e guardar traz à mente Gênesis 2:15, recordando aos leitores o propósito de Deus para Adão no jardim e destacando quão longe Caim se afastou disso. Então, ele foi imitador, mas não conseguiu seguir com os passos de Adão por muito tempo. Isso mostra que a semente da serpente é uma personificadora. Ela tenta imitar, mas algo falta nela para se manter perseverante naquilo que ela está fazendo.
É aquilo que Cristo disse lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Certo. Em uma parábola, Jesus também disse que a boa semente é aquela que persevera até o fim. Sim, Lucas 8, verso 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Ser gêmeos não está ligado à paternidade, irmão, mas à hora do nascimento e da gestação. Tudo bem, tranquilo. Certo? Sem nenhum problema. Aí agora você vai fazer a seguinte pergunta, mas irmão Diógenes, eu tenho pecado muito, meu irmão. Eu tenho falhado muitas vezes. Eu tenho caído muitas vezes. Será que eu sou semente da serpente? Calma. O problema não está exatamente em cair, não está em pecar, em falhar. Não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes um filho de Deus venha cair ou falhar, desde que ele sempre tenha o desejo de se levantar e tentar novamente e nunca desistir. É aí que está a diferença. A semente da serpente simplesmente desiste e se conforma. Essa semente, ela não consegue se firmar na verdade. Né? Lembra quando Jesus falou do diabo? Ele não se firma na verdade porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então a diferença está nisso. Os filhos de Deus, eles vão cometer seus erros, vão cair, vão tropeçar, tudo bem, isso não é um problema. O problema não está nisso, porque essa é a nossa natureza, infelizmente. Isso é a herança que os nossos pais Adão e Eva nos deram, nos legaram. Então, o problema é se você se conforma. Não importa quantas vezes você caia, levante-se! Deus está aqui para te socorrer. Deus está aqui para te perdoar. Não dê ouvido ao diabo que vai te dizer nos ouvidos, não, você já pecou demais, você já foi longe demais. Esquece, não tem mais esperança para ti. Não dê ouvidos ao diabo. Quem é semente de Deus vai tropeçar, vai cair, o diabo vai tirar proveito disso e vai dizer, vai te pregar umas mentiras, mas se você é semente de Deus, você vai se levantar novamente, você vai crer no teu perdão e vai aceitar o teu perdão. E vai viver consoante este perdão. Essa é a diferença. Não vai se conformar. Não importa quanto tempo caia, vai ter uma hora que a ficha vai cair. Ele vai pensar, não, mas eu sou um filho de Deus. Há uma semente divina em mim, eu tenho o DNA de Deus, eu tenho o RNA de Deus, eu tenho os genes espirituais de Deus em mim. Ele me salvou, ele me resgatou com o sangue do seu cordeiro. Eu posso, pelo poder que ele me dá, de viver reto o resto dos meus dias diante da sua presença. Essa é a postura de um filho de Deus. Não se conforma. Mas a semente da serpente se conforma. Se conforma em imitar e mesmo sabendo que ele falha nas suas imitações. Certo. Muito bem. Então, a história toda de Caim assassinando Abel em Gênesis 4 faz referência constante a Gênesis 3. Então, nós vemos isso pelas reiteradas repetições aqui de palavras e frases que eu estou te mostrando aqui que se repetem entre Gênesis 3 e Gênesis 4. Por isso que é muito bom você sempre ler os seus contextos. Então, Jeová, ele não ficou satisfeito com a oferta de Caim, Gênesis 4:5. Em resposta à ira de Caim, Gênesis 4:6, ele lhe avisa de que o pecado jaz à porta e para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. Gênesis 4:7. E essa declaração lembra as palavras de julgamento que Deus proferiu para a mulher lá em Gênesis 3:16. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vê que são palavras que se repetem por causa da consequência do pecado. Tá? Aqui no texto coloquei inclusive as palavras aqui em hebraico e eu assinalei para você ver as semelhanças entre os versículos. Eles estão interrelacionados. Ok. Então o paralelo entre essas afirmações nos ajuda a compreender a natureza do desejo e do domínio descritos em ambos os casos. O desejo da mulher pelo seu marido é como o desejo do pecado para Caim. É um desejo de influenciar e até mesmo de controlar o comportamento. O domínio do homem sobre a mulher também será paralelo ao que deveria ser a resposta de Caim ao pecado. Além da maneira como a reutilização de termos nos ajuda aqui a entender o que eles significam, esse paralelismo das frases vai sugerir para você que nós devemos ler
sempre Gênesis 4 à luz de Gênesis 3. Então, seguindo aqui essa dica que eu estou te mostrando, que é o próprio Moisés que está te dando, você só tem que entender isso aqui. Seguindo essa dica interpretativa aqui do autor, de Moisés, nós colocamos aqui o assassinato de Abel por Caim, em paralelo com o primeiro casal comendo o fruto proibido. Depois que Adão e Eva transgrediram, Jeová confrontou Adão com uma pergunta do tipo, onde estás? E semelhantemente, depois que Caim transgrediu e foi confrontado com a mesma pergunta do tipo, onde está Abel, teu irmão? Você está vendo? Então as palavras usadas nas duas indagações são parecidas. Também coloquei aqui o texto hebraico e assinalei para depois você ver no texto. Baixa o texto para você ver aqui esses detalhes. Tá? Então a resposta de Adão aqui à pergunta de Jeová em Gênesis 3:10 revelou a sua culpa. Ele estava com medo porque sabia ter transgredido, sabia estar nu porque comera da árvore, e assim também a resposta de Caim à pergunta de Jeová em Gênesis 4:9 revela a sua culpa. A afirmação de que ele não conhecia a localização de Abel é uma mentira. E a pergunta indignada sobre ser o guardador do próprio irmão revela a sua falta de amor ao próximo, que é consequência da sua natureza, do que ele era. A semente da serpente é desse jeito. São por essas e outras coisas que Caim ele é caracterizado como semente da serpente, não semente da mulher. E em Gênesis 3:13, nós lemos, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? E em Gênesis 4:10, o Senhor diz a Caim, que é isto que fizeste? A mesma coisa, para denotar a queda e o pecado. Então eu tenho, tendo confrontado os transgressores em Gênesis 3:9-13, Jeová amaldiçoa a serpente em Gênesis 3:14 com as palavras, porquanto fizeste isso, maldita serás. E tendo confrontado Caim com a sua transgressão lá em Gênesis 4:9-10, Jeová amaldiçoa em Gênesis 4:11 com as palavras, e agora maldito és tu desde. E as palavras são idênticas, são as mesmas palavras aqui. Adão era um agricultor orgânico, Caim era um agricultor de semente modificada, até os frutos era pervertido. Eu não duvido, irmão Dair, não duvido mesmo. Muito boa. Amém, meus irmãos? Então, as semelhanças entre Gênesis 13 e 4 indicam que os dois capítulos compartilham informações entre si, e por isso devemos compará-los e contrastá-los. A semelhança entre Gênesis 3:14 e Gênesis 4:11 nos choca por causa da conexão aqui que Moisés está tentando criar e estabelecer entre Caim e a serpente. Moisés aqui está te dando sinais para você entender. Este Abel, este Caim aqui é semente de outro. Então, mais uma vez, nós frisamos que quando Deus pronunciou palavras de julgamento sobre Adão e Eva, lá em Gênesis 3, versos 16-19, ele não disse as palavras maldito serás. Para nenhum deles ele fez isso. Quem ouviu aquelas palavras de Gênesis 3 foi apenas a serpente. Então, quando Moisés apresenta Deus falando essas palavras a Caim, ele está aqui nos fornecendo uma resposta à narrativa de uma pergunta que surge lá em Gênesis 3:15. O que é essa semente da serpente? E a resposta é essa: pessoas como Caim, cujas ações incorrem na maldição de Deus, assim como foi com os atos da serpente. E a semente da serpente, a sua descendência, vai seguir essa mesma linha. Como eu citei para você minutos antes, né? Quando eu citei lá Canaã, que também foi amaldiçoado. Então nós vimos que as respostas de Eva ao nascimento de seus filhos em Gênesis 4:1 e Gênesis 4:25, quando nasce depois também Sete, isso indica que ela esperava o surgimento de um descendente masculino com uma semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então a serpente não foi uma personagem metafórica, como eu disse, mas podemos dizer que ela figuradamente representou o diabo, porque foi usada por ele. Prova disso é que a maldição de Caim, lá em Gênesis 4:11, identifica-o com seu pai figurado, ou seja, o diabo.
João 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Por isso que a semente da serpente é uma imitadora, uma personificadora. Ela tenta imitar a verdade, mas ela não permanece na verdade, porque o seu pai não conseguia fazer isso. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se não são de Deus, são de Satanás, são do diabo, são da serpente, são da víbora. E são como a semente da víbora são surdas. Salmo 58, 3-4. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Por quê? O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Vós não me dais ouvidos, por quê? Tá aqui. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete pecado, meu irmão Jorge, todos nós pecamos, e agora, irmão Jorge? Calma, quando você vai lá para a palavra, para a escritura, está falando daquele que vive na prática do pecado, que se conforma, que, sabe, se acomoda. Tá bom aqui, sabe, eu vou ficar assim, tá bom assim, sabe, eu vou ficar assim, vou ficar sempre só bebendo, só me prostituindo, tá bom, minha vida não tem jeito mesmo. Uma vozinha que me convenceu que tá tudo perdido para mim, então eu vou ficar assim mesmo. A semente do diabo aceita isso aqui. Sim? Ela comete pecado, porque é do diabo. Ela aceita a mentira do diabo, do seu pai. Mas a diferença dos filhos de Deus é isso. Pode pecar, sim. Pode cometer erros aqui? Sim, pode cometer. Mas se é semente de Deus, não pode dar ouvido ao diabo. Ele tem que querer mudar essa situação. Ele tem que buscar ajuda. Auxílio, Senhor, help me ajude, Senhor. A semente da serpente não, sabe, ela jogou a toalha. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo em minha vida, na tua vida. E quem é semente de Deus aceita essas obras destruídas do diabo, né? Ele vai dizer, eu daqui para frente eu vou servir o Senhor. Eu vou ser uma boa esposa para o meu marido, eu vou ser um bom marido para minha esposa, eu vou ser um bom pai para os meus filhos, uma boa mãe para os meus filhos, eu vou ser um bom filho para meu Deus. Deus coloca em você, não foi ele que disse que eu vou pôr inimizade, então é Deus mesmo que põe em nós o seu querer, o seu realizar, segundo a sua boa vontade também. Mas quem comete o pecado, ou seja, quem vive na prática do pecado, entenda o que a Escritura está dizendo, é do diabo. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, claro. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno. Aí que está. E matou seu irmão. Certo, meus irmãos? Eu acho que temos tempo ainda? Temos tempo, sim. Temos tempo. Vamos lá. Então já está quase acabando minhas notas aqui. Eu só tenho mais umas 2 páginas. Vocês me aguentam por mais 2 páginas aqui? Eu vou tentar ganhar tempo aqui. Então, a promessa de Deus lá em Gênesis 3,15, ele cria aqui um conjunto de expectativas. Primeiro, aqueles que se rebelaram contra Jeová e seus propósitos serão identificados como a serpente. Todos que se levantam contra Deus são semente da serpente. Todos que se levantam contra a verdade das Escrituras são semente da serpente. Aqueles que abraçarem Jeová e seus propósitos serão identificados com a mulher e sua semente. Essa é a expectativa. Outra, haverá conflito contínuo entre a semente da mulher e a semente da serpente. Enquanto estivermos aqui, o diabo vai tentar te jogar cascas de banana. Enquanto você estiver aqui, o diabo vai conspirar contra você. Enquanto você estiver aqui, o diabo vai dizer, você não vai conseguir. Isso aí não é para você. Você não merece isso. Você não é digno disso. Você falhou demais. Você pecou demais. Enquanto você estiver aqui, vai haver essa inimizade aqui. Como é que você vai vencer para superar isso? Só com Cristo Jesus. Com Ele você vence tudo isso. E outra expectativa, enquanto a semente da mulher infligirá um ferimento na cabeça, a semente da serpente, ela própria sofrerá apenas um ferimento no calcanhar. O ferimento que Cristo recebeu na cruz foi no calcanhar. Né? O diabo pode pensar que matou ele lá na cruz, mas dali 3 dias
o descendente da mulher ressuscitou dentre os mortos, maravilha, oh glória a Deus. Tragada foi a morte na vitória. Então este conjunto aqui de expectativas foi criado pela palavra de julgamento de Deus à serpente, tornando-se uma palavra de promessa à mulher e à sua semente. Essa palavra de promessa molda ainda mais as expectativas delas, daqueles que neles creem, que creem nessas promessas. Então, lá em Gênesis 4, Moisés pretende apresentar o assassinato de Abel por Caim como um evento a ser entendido à luz do pecado e das palavras de juízo resultantes lá em Gênesis 3. Como atesta aqui a repetição de tantas frases de Gênesis 3 em Gênesis 4, como te mostrei. Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui. Então, a influência modeladora de Gênesis 3,15 continua sendo vista em toda a narrativa de Gênesis. Depois que Cã pecou contra Noé, este amaldiçoou os descendentes do seu filho. Eu já tinha mencionado isso, mas agora quero ler. Eu falei para você que estava aqui no texto, mas eu vou ler de novo. Gênesis 9, 22 a 25, e viu Cã, o pai de Canaã, no Deus seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sob ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não vira no dedo do seu pai. É isso. Eu sempre tenho usado essa escritura para dizer o seguinte: é isso que você faz. É essa a diferença entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Quem ama, cobre multidões de pecados. Quem ama, cobre. Quem ama, abafa. Quem ama, esconde. Mas quem odeia você, descobre, revela tudo. Então, quem não ama de verdade vai falar de tudo, de você para todo mundo. Mas quem te ama vai cobrir. Vai esconder, vai disfarçar. Então, esses aqui eram filhos de Deus mesmo. Eles foram lá e pegaram uma capa e taparam. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera e disse: maldito seja maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. Então Moisés usou o mesmo termo empregado por Deus para amaldiçoar a serpente, Gênesis 3,14, e Caim, Gênesis 4,11. E isso identifica Canaã, descendente de Cã, com a serpente. Não se esqueça que a tradição judaica diz que a esposa de Noé foi Naamã. Está lá em Gênesis 4:22. Se tiver com a Bíblia aberta ainda, isso você pode conferir. Aquela Naamã Naamá. É que em outras traduções diz Noemi ou Noema. Tá? Em algumas traduções diz Noema, em outras traduções diz Naamá. Essa Naamá que você vai ver ali em Gênesis 4:22, a tradição judaica diz que aquela ali é a esposa de Noé. Então, ele foi casado com uma cainita. Então, ele teve alguns filhos que eram de Deus, porque ele era filho de Deus, mas provavelmente Cã, e depois a sua descendência, Canaã, mostrara a outra semente, que já estava ali naquela senhora, Naamá, uma descendente direta de Caim. Então, isso marcou Canaã como semente da serpente, e estabeleceu as bases para que a justiça de Deus seja visitada sobre os cananeus quando Israel, semente da mulher, conquistasse a terra de Canaã. Semente da serpente. Foi por esta razão, foi por causa dessa maldição aqui sobre Canaã, que conforme estudamos no culto anterior, Abraão me manda o seu servo ir lá na Mesopotâmia percorrer 700 e não sei quantos quilômetros para procurar uma esposa para o seu filho Isaac. Ele disse: eu não quero que ele me case com nenhuma das cananeias, porque todas elas estão amaldiçoadas. Filhas de Canaã, o maldito. Eu não quero que meu filho se case com uma Canaã, não quero que meus filhos... Ainda que seja um pouco contraditório, porque ele mesmo se casou com uma cainita. Mas acontece que a diferença é que os cananeus, eles eram idólatras, talvez nem todos os cainitas fossem. Esses cananeus, eles eram idólatras, e Abraão teve esse cuidado. Não quero que nenhum filho meu se torne idólatra como essa gente aqui de Canaã. Então,
Por isso que ele mandou o seu servo, Eliezer, buscar uma esposa lá na Mesopotâmia. Ok. E como nós já estudamos outra ocasião, talvez isso explique por que Noé não ter amaldiçoado ali o seu filho Cã, porque as escrituras mostram que Deus abençoou todos os seus filhos, Gênesis 9:1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Será que isso explica por que quando Noé viu que seu filho Cã pecou, ele não pôde amaldiçoar? Porque você não pode amaldiçoar algo ou alguém que Deus abençoou. Balaão tentou amaldiçoar Israel e não conseguiu. Números 23:20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Deus abençoou seu povo, não posso amaldiçoá-lo. Ou seja, as escrituras mostram que não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Então, algumas páginas mais adiante, meus irmãos, Moisés narra que Jeová prometeu a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então aqui Deus declara que aqueles que se recusarem a honrar Abraão serão amaldiçoados da mesma maneira como ele amaldiçoou a serpente, Caim, Canaã e os demais. Moisés então sinaliza aos seus leitores que daqui para frente todo aquele que se opuser a Abraão será identificado como semente da serpente. Eu odeio Israel! Vamos quebrar os pactos! Chame aqui o nosso embaixador! Não quero ter embaixada lá em Israel, lá em Tel Aviv, não quero ter contato. Todo o pessoal que se levanta contra Israel, contra os filhos de Deus, semente da serpente. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia mostra isso. Enquanto que todo aquele que se alinhar com Deus, que se alinhar com Abraão, com a sua descendência, são identificados como a semente daquela mulher. Então, no final lá de Gênesis 12:3, quando Deus promete que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão, a implicação é que a serpente e a sua semente serão derrotados por meio de Abraão e sua semente. Glória a Deus. Amém? E assim todos os alinhados com Abraão experimentarão a paz abençoada, resultante do triunfo desse descendente dele, cuja descendência foi traçada lá em Gênesis 5:11 até Adão. Então a semente da mulher abençoará o mundo por meio da derrota da semente da serpente. Esse descendente da mulher foi prometido por meio de outros patriarcas, como Sem, Abraão, Isaac, Jacó e Judá. É aquilo que eu te disse, todos eles aguardavam aquela descendência da mulher. Porque eles sabiam que eles iriam atuar, mas a cada passo mais coisa era dito acerca desse descendente da mulher que viria. Há uma profecia lá sobre Jacó, acho que é Gênesis 49, que mostra que ele seria rei, e ele seria um rei vitorioso, com um cetro de ferro, que esmagaria os seus inimigos. Números 24:17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então este homem por vir, além de sua função de governar, como rei, ele também seria, conforme Moisés declarou, um profeta. Lembra que ele disse? Virá um profeta semelhante a mim, em Deuteronômio 18:18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então veja que a cada tempo que passa, Deus vai trazendo mais luz sobre aquela semente da mulher. Então essa pessoa já seria conhecida com vários títulos: semente da mulher, Siló, cetro, estrela, rei, profeta semelhante a Moisés. Então, para concluir aqui, meus irmãos, minha última nota aqui do texto. Pouco mais de 300 anos antes da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, já havia uma comunidade judaica lá, já estabelecida, que disseram: olha, não tem dúvidas, essa semente da mulher aqui de Gênesis 3:15 é um Messias que tem que vir. Ele sabia que aquela escritura estava apontando para um Messias. Então, nessa passagem, o sufixo, inclusive, na palavra hebraica para o calcanhar, está lá no singular. Quer dizer que está falando de alguém específico que seja ferido no calcanhar, que pode ser uma figura metafórica, sem nenhum problema, né? Existe a sua literalidade, existe a sua parte simbólica, sem nenhum problema.
né? Mas ali estava entendendo que estava se referindo a uma personagem singular, individual. Ou seja, a palavra ali correspondia ao que há de ferir na cabeça, também estava no masculino. A profecia, então, estava falando de um indivíduo, de alguém que receberá uma ferida, mas que não lhe seria mortal, diferente daquela ferida na cabeça, que vai tipificar, desculpe, uma vitória completa e decisiva, que representa o quê? A vitória do Messias sobre Satanás e de toda a sua descendência que não teme a Deus. Realmente, meus irmãos, ele possuirá as portas dos seus inimigos. Amém? O Senhor Jesus Cristo possuirá as portas dos seus inimigos. Senhor meu Deus e amado Pai Celestial, obrigado por esse tempo que tivemos. Obrigado, Senhor, por tantas maravilhas que aqui contemplamos, a tua palavra se cumprindo, as tuas declarações de amor pelos teus filhos. Obrigado, Senhor. Embora estejamos aqui nessa continuidade de vida, padecendo as consequências da primeira queda, nós ainda aqui, Senhor, estamos regozijando porque a promessa foi cumprida, porque o teu Cristo foi enviado. E tão certo como ele foi enviado na primeira vez, ele disse que voltará para nós, estamos aqui confiantes, esperando por essa segunda vinda, Senhor, e não cremos que vai levar outros 2000 anos para isso acontecer, cremos que estamos na última hora, está mais perto do que jamais aconteceu. Oh, Senhor, obrigado por esse privilégio, por nos permitir viver neste período desta história da raça humana, para presenciar. E se não formos para estar aqui para ver isso em vida, Senhor, pelo menos continuaremos aqui, dando o nosso testemunho, que todos os teus filhos deram desde o começo. Obrigado, Senhor, por essa promessa, porque nós vivemos baseado nessa promessa. É essa promessa que nos faz nos levantar depois que caímos. É essa promessa que faz confiar que tu nos perdoará, e nós recebemos o teu perdão e aceitamos o teu perdão para nós. Obrigado, Senhor. Cura os teus filhos que estão enfermos. Batizo com o teu Santo Espírito aqueles que estão desejosos disso. Venha de encontro ao lar dos teus filhos que querem ser regenerados, transformados, que não se conformam com o que eles são, mas que eles querem ser melhores para ti. Senhor, dê isso para eles. Dê este Espírito neles, Senhor. Coloque isso em seus corações. Aqui estamos para te servir, Senhor. Perdoe nossos erros, perdoe nossas falhas e pecados. Perdoe alguma coisa que eu falei, Senhor, que não seja a tua vontade, alguma coisa que está errada, mas aqui pedimos, nos guie em toda a verdade. E esteja com a tua igreja. Aqui estamos segurando este baluarte, aqui estamos segurando esta bandeira, ser nossa bandeira, ser nossa rocha da salvação. Assim pedimos e agradecemos a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É isso, meus irmãos, me despeço aqui de todos, obrigado pelas 40 famílias que me aguentaram até aqui, que Deus te abençoe, me ajude a compartilhar esse vídeo, tente baixar depois o texto que nós vamos compartilhar, aqui mesmo abaixo da descrição do vídeo, assim que eu terminar a edição eu vou colocar ali para você ouvir, ou melhor, ler, baixar, imprimir, fazer o que você quiser, para conferir tudo que foi lido aqui, amém? Que Deus nos ajude, mais uma vez pedimos, nessa mês de fevereiro que está aqui começando, que Deus esteja contigo, que Deus te guie em todos os teus caminhos, que seja um mês abençoadíssimo, que seja um mês de vitórias, de grandes sinais, prodígios e maravilhas de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.